rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da Escola da Fé nesse segundo semestre, estudando a exortação do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. No último encontro, que foi o nosso primeiro, nós tivemos uma introdução, lembrando quais são as fontes das quais esta exortação bebe, né? E aí nós fizemos referência à Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe, em Aparecida, em 2007, onde elementos fundamentais da exortação apostólica nascem desse solo da América Latina. Vimos a introdução, o convite que o Papa nos faz, de realmente sermos uma igreja missionária. E nos preparando então para esse nosso segundo encontro, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Uma coisa que é importante para entendermos a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, é lembrar que todo esse projeto de nova evangelização não nasce com o Papa Francisco, mas nasce no Concílio Vaticano II. Desde o Concílio Vaticano II, nos anos de 1962 a 65, a Igreja encontra-se num processo de responder às transformações do mundo e de realmente se renovar diante dos desafios da evangelização. Então é importante ressaltar isso, que a nova evangelização é algo que desde o Concílio Vaticano II a Igreja vem nos propondo. E você que nos acompanha poderá fazer seus comentários durante a nossa apresentação, mas também perguntas, questionamentos, dúvidas, lembrando que temos um e-mail, paroquiasjbelém@gmail.com. Hoje a nossa proposta é estudarmos o capítulo número 1, que fala sobre a transformação missionária da Igreja. É importante lembrar que nesse primeiro capítulo, o Papa Francisco fala sobre a necessidade de uma transformação missionária, de uma igreja em saída, comprometida com uma renovação inadiável, uma opção missionária capaz de transformar tudo. Então, para o Papa Francisco, esta renovação missionária é inadiável, é urgente, é agora, é já, não é para amanhã, não é um processo apenas de reflexão. Esta renovação, ela é uma mescla de renovação e práticas novas. Essa missão deve partir do coração do Evangelho, porque o núcleo fundamental desta evangelização é anunciar o amor salvador de Deus para todas as pessoas. Então nós vamos estudar o capítulo número 1, que fala sobre a transformação missionária da Igreja, que vai dos parágrafos 19 até ao parágrafo 49. Importante ressaltar que talvez muitos não tenham o hábito de ler ou estudar documentos da Igreja. Todos os documentos da Igreja, seja do Magistério Universal ou dos bispos do Brasil,
todo documento ele é escrito em parágrafos, que ajuda a leitura, ajuda o estudo, ajuda o entendimento e até procurar temas. Então, vou pedir para a ajuda do Felipe, que está aqui conosco, lermos o parágrafo 19. A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus. Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Nestes versículos, aparece o momento em que o ressuscitado envia os seus para pregar o Evangelho em todo lugar, em todo tempo e lugar, para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. É importante lembrar, então, que esse projeto de nova evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus. Ide. Ele não pediu para os seus discípulos ficarem parados, chorando à volta do Senhor ao céu, mas ir anunciar Jesus Cristo, anunciar o seu amor, batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, evangelizar é responder ao mandato de Jesus, é ser obediente àquilo que o Senhor pede aos seus discípulos, de irmos, de sairmos ao encontro das pessoas. E como diz o versículo 19, o parágrafo 19, evangelizar em todo tempo, em todo lugar. Por isso a igreja tem que buscar constantemente renovar a sua linguagem, renovar os seus métodos, renovar a sua criatividade para que o evangelho permaneça sempre atual para todas as pessoas em todos os tempos. O capítulo 1, que fala sobre a transformação missionária da igreja, ele vai trabalhar alguns temas. Uma igreja em saída, depois uma pastoral em conversão, depois ele vai trabalhar como tema a partir do coração do evangelho, a missão que se encarna nas limitações humanas e uma mãe de coração aberto. São 5 subtemas que nós temos nesse primeiro capítulo. Podemos dizer que o primeiro subtema, uma igreja em saída, é o coração desse primeiro capítulo. O que podemos destacar? No parágrafo 20, vai nos lembrando que a palavra de Deus aparece a palavra de Deus ela é dinâmica e essa dinamicidade da palavra sempre nos coloca em saída. E lembrar que durante toda a história do povo de Deus, Deus provocou, Deus trouxe inquietação àqueles a quem ele chamou e enviou. Foi assim com Abraão, que teve que sair da sua terra e Deus o enviou a uma nova terra. Foi assim com Moisés, que ele vai, estava numa vida cômoda junto com a sua família, e Deus o envia para fazer com que o seu povo que estava no Egito pudesse sair daquela situação. Foi também com Jeremias, o profeta, irás aonde eu te enviar. Então, faz parte da experiência do povo de Deus e esse dinamismo da saída. Por isso, a imagem forte, nós somos uma igreja peregrina, uma igreja caminhante, uma igreja que caminha, não uma igreja que está parada no tempo e no espaço. E aí o parágrafo 20 vem nos lembrar, então, dessa dinamicidade da saída que faz parte, é característica do povo de Deus. Mas também é importante lembrar novos cenários desafiadores. No ID de Jesus, estão presentes cenários e desafios sempre novos da missão evangelizadora. Imaginar que há 2000 anos o mundo era de um jeito. Passado 2000 anos, dos primeiros discípulos missionários que partiram em missão, nós vivemos um outro contexto. Cada contexto é diferente. Pensar o contexto do Brasil, pensar o contexto da Europa, pensar o contexto da Amazônia, o contexto de São Paulo. Então, este ID de Jesus, ele é marcado por contextos diferentes e desafios diferentes. Isso é importante na evangelização, porque senão nós queremos usar uma única forma para fazer igual em todos os lugares. Aí a evangelização não dá certo. Evangelizar parte do princípio de conhecer a realidade, o contexto em que vivemos, sociopolítico, econômico, religioso, perceber os desafios para dar uma resposta. Por isso, o parágrafo 20, ele coloca um elemento que é fundamental, discernimento. Cada cristão, cada comunidade, a discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede.
Não dá para viver a nossa missão evangelizadora se não discernirmos. E aí é interessante, né? Cada cristão e cada comunidade. Porque a missão, ao mesmo tempo que é pessoal, ela é comunitária. O Senhor não mandou ninguém sozinho, enviou seus discípulos 2 a 2. Então, essa dinâmica da saída é uma provocação. Né? Deus está nos provocando, não é o Papa que está provocando, mas próprio Jesus, quando mandou ide, né? É sair da nossa comodidade, ter coragem de alcançar todas as periferias do mundo que precisam da luz do Evangelho, é sair das estruturas que nos impedem de chegar ao coração das pessoas. Então, o parágrafo 20 traz para nós estes elementos. Parágrafo 21, ele vai falar sobre a alegria do Evangelho, que foi o tema da introdução. Né? A alegria do Evangelho enche a vida da comunidade dos discípulos e é uma alegria missionária. A alegria é sinal de que o Evangelho foi anunciado e está frutificando. O que é interessante para nós isso? Né? A alegria do Evangelho que preenche a nossa vida não fica guardado somente para nós. Aquele que acolhe o Evangelho vai transbordar de alegria para outros. E esta alegria é sinal de que o Evangelho foi anunciado, né, mas também que está frutificando. Vamos lembrar que quando Jesus, aí o parágrafo 21 faz referência ao texto de Lucas, Atos dos Apóstolos também, que quando os discípulos eram enviados por Jesus, eles voltavam contando todas as maravilhas que realizaram em nome de Jesus. Expulsaram demônios, curaram doentes, ressuscitaram mortos. Então esta alegria é contagiante, é sinal de que o Evangelho está chegando, o Evangelho está penetrando na realidade, na vida das pessoas. Né? O que é importante perceber também? Que esta alegria, o parágrafo 23 nos fala desta universalidade da alegria. A alegria do Evangelho é para todos os povos. Não se pode excluir ninguém. Assim foi anunciado pelo anjo aos pastores de Belém. Na noite do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, os anjos aparecem e dizem: não tenhais medo, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo. Então, falar desta alegria do Evangelho não é uma alegria só para nós, católicos, cristãos. É para todo o povo. É para aqueles que possuem outras religiões, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, para aqueles que estão afastados. Lembra daqueles 3 âmbitos da evangelização? O fiel que está dentro da comunidade, né? Aquele que já foi batizado, mas está afastado, e aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Então, esta alegria, né, é universal, porque a salvação de Deus, o seu projeto de vida, é para todos, não é exclusividade de ninguém. Agora nós entramos num parágrafo que é fundamental, né? É o parágrafo 24, que nos fala sobre as atitudes dos discípulos missionários. Antes de entrar no parágrafo 24, nós temos aí algumas palavrinhas, né, como fosse um subtítulo. Vou pedir para o Felipe ler esse subtítulo para nós. Primeirar, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. Pode ler só a primeira frase do parágrafo 24. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Olha que interessante, né? 4 atitudes que marcam os discípulos missionários de Jesus: primeirear, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. A igreja em saída é a comunidade dos discípulos. Aqui o Papa diz algo fundamental: toda a igreja é missionária. A missão não é responsabilidade de uma ou outra pessoa, não é só missão do padre, não é missão só de um ou outro grupo. Toda a comunidade tem que ser missionária. E esse parágrafo 24 é um parágrafo que nós temos que saber decor. São as atitudes que devem marcar a nossa vida, a nossa comunidade e principalmente a nossa ação evangelizadora. Qual o significado destas atitudes? O parágrafo 24, que é um parágrafo muito longo, né, vou fazer um pequeno resumo para todos nós. Primeirear. O que significa primeirear? Diz o Papa, é tomar a iniciativa.
A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou iniciativa, precedeu-a no amor. É por isso que ela sai, ela vai à frente, ela toma iniciativa sem medo, ela vai ao encontro, procura os afastados, chega às encruzilhadas do caminho para convidar os excluídos. Então, primeiriar significa não ficar de braço cruzado esperando que o outro faça. É tomar a iniciativa, ir ao encontro das pessoas. Já passou o tempo em que a igreja de portas abertas esperava que o rebanho viesse para dentro. Não, agora a igreja tem que sair. Então, primeiriar é tomar a iniciativa, é ir ao encontro, não ficar esperando. É envolver-se. Quando nós vamos ao encontro, tomamos a iniciativa, né? Podemos dizer que o envolvimento é a consequência desse tomar iniciativa. Porque com obras e gestos, a comunidade missionária vai entrar na vida das pessoas, no dia a dia dos outros, vai encurtar as distâncias, vai abaixar-se, né? Vai se colocar numa atitude de serviço, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Os evangelizadores contraem assim o que é chamado cheiro das ovelhas e escutam a sua voz. Ou seja, esse envolver-se é mergulhar na realidade das pessoas. No sínodo da nossa arquidiocese, algo foi dito muito interessante na etapa das regiões episcopais, que as nossas paróquias, nossas comunidades estão distantes da vida do povo. E o Concílio Vaticano II, no seu documento Gaudium et Spes, que fala sobre evangelização, fala sobre a realidade no mundo de hoje, diz o seguinte, que as dores e as alegrias, as angústias e esperanças do mundo devem ser as dores, as alegrias, as esperanças e angústias da igreja. Então, uma igreja em saída é uma igreja que se envolve com a vida do povo, sente na própria pele as dores e a alegria do povo. Sem isso, nós não somos uma igreja em saída. Sem isso, nós não somos uma igreja que evangeliza. Outra atitude, acompanhar, né? Essa comunidade que tomou iniciativa, essa comunidade que se envolveu, é uma comunidade que vai acompanhar a humanidade, vai acompanhar as pessoas, vai acompanhar as famílias em todos os seus processos. Momentos bons, os momentos duros, né? E tudo isso significa ter paciência, né? Aceitar, reconhecer o limite das pessoas, acompanhar os processos, porque cada um na vida da igreja tem o seu processo de fé. Nós não estamos no mesmo nível, na mesma fase. Tem alguns que estão chegando agora, tem outros que estão mais à frente. Agora, acompanhar as pessoas, os grupos, as famílias, exige muita paciência da nossa parte. E este acompanhamento é para que as pessoas possam crescer na fé, possam ser iniciadas na fé cristã, possam viver o seu processo de uma catequese permanente. Então, essa necessidade de acompanhar. Depois, outro verbo que diz o parágrafo 24 é o frutificar, né? E diz o texto, fiel ao dom do Senhor, sabem também frutificar. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecundar. Encontre um modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta de frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. Ou seja, na nossa ação evangelizadora nós levamos o Cristo, levamos a sua palavra, levamos o seu projeto, e nesse processo, tomar a iniciativa, de se envolver, de acompanhar, tudo isso vai produzir frutos. E os frutos são vida nova. Quantas pessoas nós conhecemos que quando nós acolhemos bem na vida da comunidade, essas pessoas cresceram na vida da comunidade, se engajaram na vida da comunidade, participaram e dão frutos hoje na vida da comunidade. Então, o frutificar é resultado de todo um processo, né? E última atitude é celebrar, né? Todo esse processo não pode ser deixado de lado a dimensão da festa, a dimensão da alegria, né, das vitórias conquistadas em frente à evangelização, né, no avanço do bem, né, a celebrar o caminho percorrido, celebrar também as derrotas, os fracassos, mas renovar a fé.
Então, celebrar faz parte da atitude da vida do discípulo missionário. E aí, a beleza da liturgia, né? A liturgia também é uma atividade evangelizadora. Como temos que nos preocupar com a liturgia, para que a liturgia também tenha sua dimensão catequética, evangelizadora, para aqueles que estão conosco. E para aqueles que às vezes passaram pela igreja e foram tocados pela palavra, foram tocados por uma homilia, pelo testemunho, pela acolhida na porta da igreja. Então, né, o parágrafo 24 é um parágrafo fundamental para que possamos entender como devem ser as nossas atitudes enquanto uma igreja em saída. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, releia agora e deixa marcado aí na sua agenda, que até um parâmetro para nós nos avaliarmos como é que nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade, estamos vivendo estas atitudes. Agora nós entramos no capítulo 1 com o tema pastoral em conversão. Vou pedir para o Felipe ler o parágrafo 25. Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que em outras épocas e acabam rapidamente esquecidos. Apesar disso, sublinho que aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequências importantes. Espero que todas as comunidades se esforcem por usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária. Não se pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. Esse parágrafo 25 é toda uma motivação, um incentivo do Papa para assumirmos e sermos essa igreja em estado permanente de missão. Ele lembra que existem vários documentos, só que hoje nem os documentos acabam não repercutindo tanto na vida das pessoas, né? Nós vemos uma cultura onde um documento, um livro, quase ninguém lê, a gente está tudo no acesso digital, pela internet, mas ele diz, o que eu apresento aqui é um programa e esse programa tem consequências importantes. Então, na vida do cristão, na vida da igreja, na vida da comunidade, aquilo que está pautado nesta exortação são as diretrizes que têm que organizar toda a nossa vida, todo o nosso trabalho pastoral e evangelizador. E ele acho que isso é muito importante para nos perguntarmos, né? Agora, algo que é importante também, que o Papa diz nesse parágrafo, é que não se pode deixar as coisas como estão. Será que nós estamos satisfeitos com a vida da nossa comunidade? Será que não falta algo para fazermos? Diante dessa realidade do mundo que nós estamos vivendo, falta alguma coisa, né? Falta algo importante e talvez nós não estejamos concretizando. Então o Papa diz, né? Se esforcem, igreja, se esforcem, comunidades. Isso é importante. No parágrafo 26, falando desse apelo à renovação, o Papa Francisco nos traz a imagem, né, e o testemunho do Papa Paulo VI, São Paulo VI, né, que a partir do Concílio Vaticano II fez apelo à renovação de modo que toda a igreja assuma esta renovação. Não é responsabilidade de alguns, é responsabilidade de todos. E diz o Papa Paulo VI, né, nesse parágrafo 26, a igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante deriva um desejo de comparar a imagem ideal da igreja, como Cristo a viu, quis e amou, com o rosto real que a igreja apresenta hoje. Isso é muito sério, né? Fazer uma comparação. Nós falamos da igreja, os teólogos traduzem o que é a igreja, os documentos da igreja, né? Trazem esse rosto da igreja, uma igreja ideal. Será que nós somos esta igreja ideal? Como é que está hoje a igreja na realidade? Nós fizemos esse exercício estudando o Atos dos Apóstolos. Lembra que no Atos dos Apóstolos nós encontramos 3 retratos da comunidade dos cristãos? Retratos ideais, né? Então é sempre importante ter consciência do que é igreja e perceber, realmente estamos sendo igreja?
Realmente nós estamos concretizando aquilo que a igreja deve ser? Né? Então, o Papa Paulo VI sugeria uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação. O Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. E aqui vem uma palavra importante, até para a gente debater com aqueles que criticam o Papa Francisco. Né? Muitos dizem que o Papa Francisco quer fazer uma revolução na vida da igreja. Não, o Papa Francisco quer fazer uma reforma na igreja. Isso que diz já Paulo VI, né? O Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como abertura a uma reforma permanente. A igreja tem que se reformar permanentemente para ser sempre a igreja fiel a Jesus Cristo. Se a igreja para no tempo, ela pode correr o risco de perder a sua fidelidade a Jesus Cristo. Como instituição humana, a igreja necessita perpetuamente desta reforma. Todos nós precisamos. Né? Se nós pensarmos na nossa conversão pessoal, a igreja também precisa passar por esta reforma. Toda instituição humana, se ela não se renova, ela acaba. E aí nós podemos ter um parâmetro. Há 2000 anos a igreja está presente na história da humanidade. Né? Já esteve ao lado dos poderosos, está ao lado dos pobres, já passou pela reforma de sair de uma realidade rural para uma realidade urbana, né? Das grandes catedrais para as abadias, para as pequenas comunidades. Quantas reformas a igreja viveu que permitiram a igreja estar viva até hoje? Mas agora existe desafio. Tempo novo, uma mudança de época, como diz a Conferência de Aparecida, né? Uma outra época com outros valores, com outro jeito de ser. É preciso esta reforma permanente. Uma renovação eclesial inadiável. Não dá para esperar mais. E aí o Papa Francisco, no versículo 27, Felipe, lê para a gente, né, a primeira frase desse parágrafo 27. Uma renovação eclesial inadiável. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, as linguagens e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Olha que interessante, o Papa sonha com uma opção missionária capaz de transformar tudo. Acho que é importante essa palavra, opção. Nós fazemos a escolha. O Senhor nos mandou para sermos missionários, ide. Agora, a responsabilidade está nas nossas mãos, nessa opção missionária, capaz de transformar tudo, para que os costumes, estilos, horários, linguagem, toda a estrutura eclesial se torne um canal à evangelização no mundo de hoje. Só para termos uma ideia, né, dessa proposta de transformar tudo. Vamos pensar, por exemplo, os horários de funcionamento das secretarias das nossas paróquias. Tem paróquia que a secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. O trabalhador que trabalha nesse mesmo horário, nunca vai ser atendido pela secretaria da paróquia, porque não funciona à noite ou não funciona no final de semana. Pensar numa evangelização é pensar no horário que atenda a população. Né? Outro exemplo, celebração dos nossos batismos. Geralmente acontecem no domingo, né? Dia do Senhor, dia de celebrar o batismo, ou no sábado à tarde. Porém, existem hoje uma realidade de trabalhadores que não têm o domingo como um dia do Senhor. Né? O dia do Senhor, o dia de descanso é a segunda-feira. Né? Então, como é que vão batizar seus filhos? Uma outra realidade também, né? Nós que temos uma realidade aqui em torno do Belém, na nossa região episcopal, de tantas igrejas evangélicas que estão abertas de manhã até a noite, de segunda a segunda-feira. Quantas vezes uma igreja no domingo, ela abre apenas para a celebração eucarística, acabou a celebração, ela fecha. A pessoa que quiser, de repente, rezar, nunca pode entrar na igreja, que a igreja está fechada. São alguns exemplos para lembrar
o quanto essa renovação, essa transformação tem que passar por tudo. Horários de atendimento, horários de celebrações, formas de atender o povo, né? Então o Papa nos desafia a esta realidade maior de transformação. E aí contrapõe duas coisas. Ou nós assumimos uma atitude de evangelização, ou vamos viver numa realidade de autopreservação. Preservar aquilo que nós temos. E vamos ser sempre a mesma coisa. A igreja não vai crescer, a igreja vai se envelhecendo. Vamos perguntar para nós, né? Onde estão os jovens nas nossas paróquias e comunidades? Onde estão as famílias? Né? A grande maioria das pessoas que frequentam hoje a igreja católica são pessoas idosas. Né? Então, qual a nossa opção? Evangelizar ou autopreservar-se? Então, isso é um desafio. Qual a nossa opção? Né? Toda a renovação na igreja há de ter como alvo a missão, para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. Ou seja, quem não vive a dimensão da missão fica olhando para o próprio umbigo. E aí quando a gente só fica olhando para o próprio umbigo, aí que nasce os conflitos, as briguinhas, os ciúmes, né? Um querendo ser mais do que o outro. Que nem a leitura de hoje, né? Que dizia Jesus condenando os fariseus, os mestres da lei, vocês se preocupam com aquilo que é o menos importante, esquece o amor e esquece a justiça. Numa igreja que se autopreserva, só fica olhando para o seu próprio umbigo, a gente esquece o principal, sair para evangelizar. Né? Agora o parágrafo 28 vem falar sobre a paróquia. Felipe, lê para a gente a primeira frase do parágrafo 28. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Aqui no parágrafo 28, o Papa traz uma realidade que nós conhecemos, a paróquia. Ele afirma, a paróquia não é uma estrutura caduca. Por que essa afirmação do Papa? No início do ano 2000, né, nos primeiros 10 anos desse novo milênio, desse novo século, né, muitos teólogos lançavam texto de reflexão perguntando, a paróquia é uma estrutura falida? A paróquia já não realiza mais a sua missão? E o Papa diz que não é uma estrutura caduca, né? Mas ela precisa ter essa grande plasticidade. A paróquia tem que se reinventar, a paróquia tem que se tornar nova, atual, todos os dias. Né? Por isso, pode assumir formas muito diferentes que requer docilidade, criatividade missionária do pastor e da comunidade. Pensamos, por exemplo, aqui na paróquia São José do Belém. 123 anos de existência. No século XIX, a paróquia tinha seu jeito de ser. Hoje, ela não pode trazer consigo, né, as mesmas demandas e as mesmas atitudes do século XIX, nós estamos no século XXI. Né? Então, o que é importante pensar nisso? Né? Como renovar a estrutura paroquial? E aqui a responsabilidade e a criatividade missionária do padre, do pastor e da comunidade. Não adianta, por exemplo, o padre ter todo um esforço missionário de acolher bem as pessoas se a comunidade não faz isso. Não adianta o padre, né, ser simpático, estar presente na vida do povo se os membros da comunidade não fazem. Então, a missão é de todos. E aí, para só resgatar historicamente, em 2010, Dom Odilo, nosso cardeal, lançou um documento para toda a igreja de São Paulo que tinha como tema Paróquia, torna-te o que tu és. Era um pouco essa preocupação, né? A paróquia está falida, já deixou de ser um espaço de evangelização, né? E ele dizia não. Né? A paróquia, pelo contrário, a paróquia hoje ela ainda tem um papel fundamental. Ela é sinal da presença da igreja naquele território. Local para a escuta da palavra, para crescimento na vida cristã, para o diálogo, para o anúncio. Porém, a paróquia tem que ser hoje uma comunidade de comunidades, que é um tema que esse outro documento, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023, traz para nós. Né? Que hoje a paróquia, numa dimensão missionária, tem que ser comunidade de comunidades. Mas nós vamos ter a oportunidade, depois de estudar Evangelho e Gáudio,
de entrar nas linhas das diretrizes gerais. E aí depois, no parágrafo 30, 31, o Papa fala da importância de cada igreja particular é a diocese, guiada pelo seu bispo, ter toda uma ação de buscar essa conversão pastoral dessas estruturas, que o bispo deve favorecer essa comunhão missionária na sua igreja diocesana. Ou seja, o Papa está chamando a atenção de todo mundo, não somente da paróquia, da comunidade, mas o bispo tem essa responsabilidade de ser elo de comunhão missionária. Agora o que chama atenção, é o parágrafo 32. Felipe, lê para a gente a primeira frase. Dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado. Compete-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe às necessidades atuais da evangelização. Nesse parágrafo, nós reconhecemos toda a humildade do Papa Francisco. Dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado. Ou seja, ele não está dizendo que a igreja são os outros, ele se inclui nesta dimensão. O papado também tem que pensar nesta conversão. E quando fala o papado, ele está pensando nas estruturas centrais da Igreja Universal. E nós vamos acompanhando todas as reformas que o Papa vem fazendo na Cúria Romana, no Banco do Vaticano, a própria atitude do Papa de não querer morar nos aposentos papais, na Basílica de São Pedro, mas mora na Casa Santa Marta, isso já mostra o sinal desta renovação. Então aqui reconhecemos mais uma vez a atitude de humildade do Papa. Aquilo que ele está pedindo, ele está vivendo. E mais do que só falar com palavras, ele está nos mostrando com atitudes e testemunho. O quanto é importante também para nós, nesse processo de conversão, vivermos, darmos testemunho que estamos entrando nessa dinâmica de conversão pastoral. E aí o parágrafo 33 é o fundamental desse subtítulo, a conversão pastoral. Parágrafo 33 diz o seguinte: a pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Fez-se sempre assim. Quando sempre fez assim? Porque o evangelho é dinâmico. A realidade exige essa dinamicidade da nossa parte. Aí o Papa diz nesse parágrafo 33, convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo, os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Aqui não está dizendo que é um único método. Os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Cada comunidade vai dar a sua resposta aos desafios evangelizadores. É uma busca comunitária. Aí nós entramos no terceiro subtema, a partir do coração do Evangelho. O que nós encontramos aqui? Parágrafo 34, o Papa nos lembra o seguinte: se pretendemos colocar tudo em chave missionária, isso aplica-se também à maneira de comunicar a mensagem. A comunicação é fundamental na evangelização. Estamos percebendo isso nesse tempo da pandemia, quanto comunicar é fundamental. A mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários. O Papa tem uma preocupação que talvez a mensagem que nós estamos anunciando não seja correta, ou esteja fragmentada, as pessoas não conseguem entender porque a gente vai adaptando o evangelho, anunciamos aquilo do nosso jeito, da nossa maneira. Então, o Papa nos coloca um desafio que o nosso discurso tem que ser centrado no essencial do evangelho, na sua beleza, no seu fascínio, porque falar do anúncio, a gente vai falar do evangelho, do magistério, da doutrina, daquilo que é mais belo. E às vezes a gente perde tempo em anunciar o que é secundário.
Vou lembrar uma experiência que nós fizemos aqui na região episcopal Belém, na época de Dom Pedro Luiz Stringini, que foi bispo da região. Na época, à frente da catequese da região estava a irmã Cláudia Cortese. E o Dom Luiz estava chegando como bispo, ele pediu para que a irmã fizesse um levantamento dos roteiros de crisma de todas as paróquias. O resultado foi assustador. Preparando os jovens para o sacramento de crisma, o que percebíamos? Que se falava de tudo. Falava de namoro, falava de família, falava de sexualidade, falava de drogas, falava de vício, né? Só não falava de Jesus Cristo. É isso que o Papa está dizendo nesses parágrafos. O cuidado que nós temos que ter, que às vezes a gente fala de tudo e esquece de falar o essencial. Da pessoa de Jesus Cristo, do seu projeto, do reino do Pai. Então, corre-se o risco, quando nós não cuidamos da comunicação, de a gente trocar o essencial por aquilo que é secundário, né? E aí o Papa diz no parágrafo 36 que o núcleo fundamental que deve sobressair é a beleza do amor salvador de Deus, manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. É esta a mensagem central. Nós vamos anunciar o quanto Deus nos ama. Este amor se torna salvador em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Isso nós já ouvimos em Atos dos Apóstolos, o querigma, né? Os primeiros discípulos na ação missionária que eles anunciavam o amor do Pai que salvou o mundo em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Então é importante, né, não perder este centro da nossa mensagem evangelizadora. Como é importante a pessoa ouvir que é amada por Deus. Será que nós já dissemos isso para alguém? Já anunciamos esta beleza do Evangelho, dizer, Deus te ama e em Jesus Cristo Ele te salvou, Jesus deu a vida por você. Então o Papa diz, tome cuidado para não mutilar a mensagem do Evangelho. Aí entramos num outro subtema que fala que a missão se encarna nas limitações humanas. Felipe, lê para a gente a primeira frase do parágrafo 40. A Igreja, que é discípula missionária, tem necessidade de crescer na sua interpretação da palavra revelada e na sua compreensão da verdade. A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda a amadurecer o juízo da Igreja. Tá. Como o Papa falou desse perigo da gente mutilar a mensagem do Evangelho, continua nessa questão, né, que a missão se encarna nas limitações humanas, né? Qual o significado disso? Nós somos limitados para entender a palavra de Deus, né? A revelação, Deus vai se revelando a cada momento de maneiras diferentes. Aqui, quanto é importante crescer nessa interpretação da palavra e compreender, né, a verdade de Deus. Só que nós temos limites pessoais, históricos, limites comunitários. Então é preciso crescer. É preciso realmente entender as verdades do Evangelho, a verdade anunciada. Só que existe, então, essa limitação histórica, contextual, limitação da própria pessoa, né? Então, nós não podemos imaginar... Por que estou falando isso? Porque no parágrafo 42, o Papa diz o seguinte, que nós não podemos imaginar ou ter uma concepção que todo mundo compreenda aquilo que nós estamos falando. Nós não podemos ter como pressuposto que todo mundo que está dentro da igreja já foi evangelizado, que todo mundo já fez experiência de encontro com Jesus Cristo. Então, quando fala que a missão ela se encarna nessas limitações humanas, nós temos que deparar com essas limitações. Nem todos os fiéis que estão dentro da igreja foram evangelizados. Muita gente está na igreja, mas os momentos fortes que viveram foi o batismo do filho, a primeira comunhão, mas não fez o seu processo de iniciação à vida cristã. Então o Papa diz para nós, cuidado, né? Que a gente acha que as pessoas compreendem aquilo que nós estamos falando, ou nós achamos que elas já têm uma bagagem de fé, de caminhada e não tem. E principalmente a gente tem que tomar cuidado de não perder o foco da cruz de Jesus. A gente pode correr o risco de obscurantar
Deixar nas trevas a dimensão da cruz e nossa opção pela cruz de Jesus Cristo. Né? Seguindo aí os parágrafos, o que nós vamos encontrando ainda? Dentro dessas limitações, o Papa Francisco diz para nós no parágrafo 44, portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia. Lembra a importância do confessionário. O confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas um lugar da misericórdia do Senhor, onde as pessoas possam encontrar essa misericórdia, fazer experiência do amor de Deus. Então, o Papa lembra isso muito importante. O compromisso evangelizador se move por entre as limitações da linguagem das circunstâncias. Então, como responder a estas limitações? Como relançar o Evangelho? Não podemos desconsiderar estas situações. E por último, entramos no último subtema, que fala uma mãe de coração aberta. Felipe, lê para a gente o parágrafo 46. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de lado a ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. Que imagem bonita, né? A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros, chegar às periferias do mundo. E aqui as periferias do mundo, as periferias humanas, não são apenas as periferias geográficas, são as periferias existenciais também. Hoje a gente fala muito de periferia, diminuir o ritmo, a ansiedade e ter o tempo de escutar as pessoas, de conviver com as pessoas. Muitas vezes a gente quer impor trabalhos, atividades. Quantas vezes na vida da igreja alguém está chegando, a pessoa nem sabe o que é igreja muitas vezes, está conhecendo, a gente quer dizer assim, qual pastoral você quer trabalhar? Calma, acolha a pessoa, deixa a pessoa se sentir bem, deixa a pessoa conhecer a vida da comunidade, se sentir acolhida. Depois, participar ou não de uma pastoral é consequência. Então essa igreja de portas abertas é realmente sinal da abertura do coração da comunidade que quer acolher. Porta fechada é sinal de frieza, insensibilidade. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que é acolhedora. Outra crítica que o Papa traz aí no parágrafo 47, ele diz o seguinte: tome cuidado. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. A igreja não é uma alfândega, sim casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida. Então isso é muito sério. Muitas vezes nós queremos controlar quem entra e quem sai. Quem tem acesso a Jesus, quem não tem. Quem vai participar do reino, quem não vai. A igreja não é alfândega, não. A igreja, ela é casa paterna. E nós devemos facilitar o encontro das pessoas com Jesus Cristo. E principalmente, diz o parágrafo 48, os pobres, os desvalidos, os excluídos, os marginalizados. Aí o Papa diz no versículo 49, desculpa, eu falo versículo, a gente estudou tanto Atos dos Apóstolos, parágrafo 49, Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Isso que é evangelizar. Sair, ir ao encontro, primeiriar, envolver-se, comprometer, frutificar, celebrar, para oferecer a vida de Jesus Cristo. Aí o Papa diz assim: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, doente pelo fechamento e a comunidade se agarrar às próprias seguranças. É isso que o Papa nos coloca. Uma igreja que pode estar ferida, quebrada, mas que teve a coragem evangélica de sair. A coragem de levar a vida de Cristo aos outros. E não uma igreja que vive da comunidade e prefere se agarrar às próprias seguranças.
aquilo que a Conferência dos Bispos de Aparecida dizia, uma pastoral de conservação e não uma pastoral missionária. Aí ele diz assim, mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção. Em normas que nos transformam em juízes, em hábitos que nos fazem sentir tranquilos, enquanto lá fora no mundo existe uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar, dai-lhes vós mesmos de comer. Isso é muito desafiador para nós, né? Não tenhamos medo de falhar, mas que possamos responder ao apelo de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. E que alimento é esse que nós vamos alimentar o povo? O próprio Jesus e a sua vida. É isso que nos diz o capítulo 1. Vocês têm algum comentário, Felipe, que você gostaria de partilhar dos nossos... Apenas 2 comentários simples da Dona Zélia, que ela diz que temos que ter um esforço mútuo e também ela acaba dizendo que sem Jesus nós não somos ninguém. O que é fundamental nessa dimensão, dessa nova etapa da evangelização, é que os bispos do Brasil falam muito que é a centralidade na pessoa de Jesus. Se Jesus não for o centro das nossas escolhas, das nossas opções, do nosso trabalho pastoral, da nossa ação evangelizadora, tudo que nós estamos fazendo é apenas obra humana, não será uma obra divina marcada pela graça de Deus. Então, espero que tenha ajudado muito, né? Quem não leu, leia. Quem já leu, releia esse capítulo 1. E na próxima semana, prosseguimos o nosso estudo. Que Deus os abençoe e que sejamos realmente esta igreja sem medo, uma igreja em saída.